Encontramos um mapa. Um mapa que não existe mais. Mas encontramos uma foto dele. E vou mostrar isso ao mundo hoje. Nos é apresentada uma narrativa dominante. Impuseram-lhes uma narrativa desde o primeiro dia. E, em média, quem continua nesse programa de doutrinação, nesse sistema, por mais tempo do que todo mundo e chama isso de faculdade, ganha mais dinheiro pelo resto da vida. Essas histórias nos são contadas há décadas, moldando nossas mentes para acreditar que catedrais como a Catedral de Hereford foram concluídas no ano de 1250, há 774 anos, quando mostramos que a narrativa dominante nos diz que basicamente ninguém estava aqui, afirmando que a população daquela época era muito mais avançada do que os bilhões de pessoas que temos hoje, ao mesmo tempo que nos mostra que estamos evoluindo e progredindo. Uma população que praticamente não tem ninguém, demolindo palácios sem nenhum programa de treinamento, sem luzes, sem ferramentas elétricas, sem nada. E então, esses palácios estão aqui diante de nós hoje, mais bonitos do que nunca, com uma aparência melhor do que qualquer coisa que construímos hoje em dia. Entre em uma delas e você sentirá sua presença, que eles são muito mais do que nos dizem. Nos é apresentada uma narrativa que contém as chaves que encontramos aqui mesmo neste canal. Revelamos esses padrões ao mundo inteiro. Demonstramos que essas narrativas em todo o mundo são criadas pela mesma fonte. Essas chaves nos foram dadas e, na minha opinião, sempre estiveram aqui, apenas esperando para ver quem as encontraria. Acho que isso é um jogo e, por sorte, é um jogo no qual somos muito bons. Ao aprofundarmos nossa pesquisa sobre a Catedral de Hereford, descobrimos que suas origens remontam a uma igreja ainda mais antiga. A Nova Igreja, por sua vez, teve uma vida muito curta, sendo saqueada e incendiada em 1056. No entanto, sua destruição só ocorreu após uma vigorosa resistência por parte de seus guardiões. Então, recebemos a indicação do fogo e agora sabemos que é hora de ir mais a fundo e mostrar que esta catedral foi construída por uma civilização extremamente avançada. Uma que não nos estão a contar. Aquele que construiu essas estruturas incríveis em todo o mundo. Uma população muito maior do que a que temos hoje. Uma população que não andava por aí montada em burros. Eles compreendiam perfeitamente como construir um palácio que durasse para sempre. Depois de bater no cinzel com um martelo o dia todo, eles não foram até o local onde o cavalo estava estacionado, onde ele ficou parado o dia todo. Eles não voltaram para casa a cavalo e dormiram em um barracão de madeira. Esse grupo de pessoas extremamente avançadas está sendo mantido em segredo de nós. E a prova disso está por todo o mundo. E a parte mais interessante dessa pesquisa, na minha opinião, é que você pode entrar nesses palácios hoje em dia. E eles estão presentes em praticamente todas as cidades do mundo. Aqui, Castelo de Ford. Confira o interior. Observe esses bancos de madeira em contraste com a incrível construção do próprio palácio. Olhe para os tetos. O mais absurdo disso tudo é que, segundo a narrativa predominante, nunca existiu uma construtora ruim na década de 1250. Nenhum defeito em nenhum país. Só esse fato já deveria fazer soar o alarme na cabeça de todo mundo. Se é que já não soou. E se não estiverem funcionando, vou resolver isso agora mesmo. Um local de culto existe exatamente no mesmo local deste edifício atual desde o século VIII ou até antes. Outra narrativa em que existem vários edifícios no mesmo local e temos todos os documentos que comprovam essa afirmação. Não. Esta catedral possui a maior biblioteca de livros acorrentados do mundo. É aí que a coisa fica muito interessante. Este palácio abriga o Mapa de Mundi, que é seu tesouro mais famoso. Na minha opinião, é um mapa do Velho Mundo. Dizem que isso data de mais de 700 anos atrás. Um mapa do Velho Mundo com Jerusalém no centro. Estamos prontos para ir ainda mais fundo. Um mapa maior de Mundi. O mapa de Eborf. Foi destruído pelos bombardeios aliados em 1943. Embora fotografias dele tenham sobrevivido, agora todos podemos ver como essas operações funcionavam. Neste ponto, já compreendemos para que as guerras provavelmente foram usadas. Neste momento, começamos a compreender toda a operação. E através de horas e horas de pistas, repetições da narrativa, uma enorme quantidade de mentiras evidentes. Há cada vez menos pessoas sentadas do outro lado da mesa. Somos milhares agora por um motivo. Agora, vamos dar uma olhada neste mapa. Vamos supor que esta seja uma representação fiel do lugar onde vivemos. Bombardearam a outra em 1946, obviamente destruindo-a deliberadamente. Podemos ver Jerusalém bem aqui no centro, com Jesus na cruz. Aqui embaixo você encontra sereias e uma representação clara de um grifo, que sabemos estar ligado à Tartária. Tudo isso me mostra que nossa verdadeira história é muito mais complexa do que aquilo que nos contam nessas salas de aula. Este lugar onde vivemos não é nada do que nos dizem.
Do lado direito, você vê pessoas com rostos no peito e, logo acima de Jesus, está a Torre de Babel. Normalmente, quando algo está escrito, tenho muita dificuldade em acreditar que seja real. Mas o fato de terem bombardeado o outro definitivamente me mostra que há algo neste mapa que é muito importante para nós. Vamos dar uma olhada naquele que eles bombardearam. Foi aqui que nos contaram que, em 1843, encontraram este mapa num convento no norte da Alemanha. Tinha 65 metros por 65 metros. Novamente, tudo centrado em Jerusalém. E lembrem-se que eles nos contam um detalhe muito interessante. Encontraram este mapa em 1843 e, exatamente 100 anos depois, em 1943, ele foi bombardeado e destruído durante os bombardeios aliados. Tudo isso acontecendo durante a nossa civilização atual, apagando possivelmente a verdadeira história, possivelmente o verdadeiro mapa. Se este lugar em que vivemos está realmente centrado em Jerusalém, e em 1946, a narrativa mudou. Com o bombardeio deste mapa e possivelmente de outros objetos dentro daquele prédio, o que teria nos revelado muita coisa, que ficava, claro, no norte da Alemanha, onde você pode começar a juntar as peças. E eu simplesmente vou fazer isso. Vou tentar manter isso o mais amigável possível. Só para lembrar. Dizem que o mapa que guardam neste lugar, o mapa de que estamos falando hoje, é um dos tesouros medievais mais singulares do mundo. Nossa linha do tempo começa por volta de 1700 e atinge um pico em 1800 com operações massivas ocorrendo nessa década. Na minha opinião. Claro, baseada em tudo o que vimos. Mas é por isso que sempre verifico os anos 1800 em busca de grandes projetos de demolição desses palácios incríveis. Ai, espere. Eu disse destruição? Eu quis dizer restauração. Ao analisarmos o período que se inicia em meados de 1800, encontramos, mais uma vez, exatamente a mesma narrativa. De 1841 a 1863. Grande restauração da catedral. Uma catedral que não precisava da nossa ajuda. Na verdade, só nos deram a ferramenta elétrica em 1895. Então, que grandes reformas nossos amigos com carroças e cavalos poderiam realmente ter feito neste palácio? Você acha possível que eles tenham removido coisas que não se encaixavam na nossa linha do tempo principal? Antes de falarmos sobre o bônus, vou mostrar a vocês porque não acredito que o mapa de Mundi sempre tenha estado neste local. Acredito que foi colocado aqui quando nos disseram que este é o único mapa mundi completo desse tipo que sobreviveu. Uma fascinante enciclopédia ilustrada do mundo medieval. Onde pode ter existido? Talvez tenha existido. Mas a narrativa dominante é, obviamente, duvidosa quanto a isso. Pode ter sido feita para a Catedral de Ford e ter permanecido aqui durante a maior parte de sua existência. A maior parte de sua vida. Não toda a sua vida. Onde estava antes? Quem realmente fez esse mapa? Porque o outro foi bombardeado. Isso é extremamente interessante. Principalmente porque tudo isso está no site deles e, na minha opinião, é uma admissão de que não era deles. Isso não esteve presente naquele palácio durante toda a sua existência. Eles até chamam de medieval e agora tomaram posse dela. Em 1786, a torre oeste da catedral simplesmente desabou durante a noite na segunda-feira de Páscoa. Simplesmente aleatório. Claro. Será que isso foi aleatório? Você me diz. Claramente um palácio do velho mundo. E só para nos divertirmos, vamos mostrar os nomes que se repetem. Roberto de Lena. Robert Datton. Mais 4 Roberts estão enterrados aqui. E então temos 2 Tomases com mais 3 Tomases enterrados lá. E não podemos deixar de fora alguns Hughes colocados um após o outro. Agora, vamos ao bônus. Localizado no número 651 da Main Street, Buffalo, Nova York. Inaugurado em 1877. Temos o Dr. Ray V. Pierce Palace Hotel. É aí que a coisa fica louca. Já falamos sobre energia aqui neste canal. Como esses edifícios armazenam energia. Mas isso é algo mais complexo. O local era metade hotel, metade hospital. E os banhos e ginásios do campus eram conhecidos em todo o país por seus poderes curativos e restauradores. Um hotel que proporciona bem-estar. Onde fica isso? Porque muitos edifícios antigos foram destruídos. Porque possuíam poderes de cura para todos nós. Onde 2 presidentes eram visitantes frequentes. O Pierce's Palace Hotel funcionou apenas 4 anos antes de ser destruído por um incêndio em 1881. E não é verdade. Isso não é um aceno de cabeça. Não estou brincando. Cada vez que vejo essa narrativa, fico mais e mais surpreso. Para começar, nunca tínhamos reparado nisso antes. E em segundo lugar,
Eles realmente inseriram isso na narrativa repetidas vezes ao longo de todo o mundo. E sabemos aqui que aquele prédio era muito mais antigo do que apenas 4 anos. E vocês podem ver do que estou falando com todos esses incêndios quando olhamos para a Basílica Catedral de São Pedro em London, Ontário. E vemos que eles simplesmente inserem isso na narrativa como uma referência ao seu grupo para gerações futuras. Na minha opinião, para que reconheçam quais edifícios são da civilização anterior, já que há várias igrejas naquele local. A primeira foi destruída no incêndio de Londres em 1845 e uma igreja de madeira maior foi construída. Mas essa igreja também foi destruída por um incêndio em 1850, 5 anos depois. E temos uma série inteira sobre essa referência chamada Jogos de Fogo. Está tudo numa playlist. Então, vamos voltar ao Hotel Pierces. Após o incêndio que acabamos de mostrar em 1881, Pierce abriu seu hotel para inválidos e instituto cirúrgico no quarteirão 600 da Main Street, que sobreviveu até 1941, quando as coisas começam a ficar interessantes. O começo do fim para o Pierce's Hotel and Surgical Institute provavelmente chegou ao fim em 1939, quando a Comissão Federal de Comércio incluiu essa ordem de desistência da temporada em uma estipulação. Basicamente, eles foram proibidos de se autodenominarem médicos ou profissionais da saúde. Eles não estavam mais aptos a fornecer aconselhamento médico. O fato de não poderem se intitular médicos ou chamar seus conselhos de aconselhamento médico deve ter sido um golpe fatal pouco mais de um ano depois, quando, na minha opinião, chegou ao fim essa medicina tradicional. Esse foi o fim dos poderes de cura ancestrais. Quando, em 1º de agosto de 1941, o hotel e o Instituto Cirúrgico encerraram suas atividades e Pierce, aquele que detinha esse conhecimento das curas ancestrais, faleceu. E 2 anos depois, em 1944, Caim anunciou que destruiriam todas as peças de vidro da propriedade dos Pierce. Estamos aqui em Roma, Itália. Esta construção data de 1317 e levou 600 anos para ser concluída. Você consegue imaginar? Isso seria mais crível do que o que estou prestes a lhe dizer. E o que vou lhes contar agora é a narrativa dominante. Na verdade, isto é Richmond, Virgínia. Ela se chama Catedral do Sagrado Coração e foi construída em 2 anos. Só de olhar para este lugar, eu gostaria que ainda pudéssemos construir assim. Adoraria ver mais construções como essas hoje em dia. Em vez disso, não temos nenhuma sendo construída atualmente. Nenhum. Para onde foi a tecnologia? Dizem que a construção começou em 1913 e que os retoques finais desta catedral de 44 metros de altura foram feitos em 1905. Construída com uma fundação de granito, paredes de calcário e uma cúpula de cobre que se estende por 36 metros. A construção foi perfeita até o último centímetro. A catedral tem 1.728 polegadas de largura e 1.728 polegadas de altura. É exato. Simplesmente incrível. E fico muito feliz que nos tenham sido revelados o nome deste designer de azulejos à prova de fogo, o Sr. Rafael. Que bom que não teremos incêndios neste prédio graças a esse cara. Se olharmos por dentro, veremos que se trata de um prédio típico do início do século XX. Foi uma construção simples. E estou surpreso que tenha demorado tanto para construí-la em 1903. Qual foi o motivo da demora? Será que o cavalo deles não estava em condições de enfrentar um poste de granito naquele dia? Foram necessários 2 anos para construir isto. Que piada! Aqui, eles estavam claramente destruindo o original. Era ainda melhor do que vemos hoje. Se é que você consegue imaginar. No início, havia balaustradas de mármore no altar. Mas estas foram destruídas porque, afinal, quem precisa de balaustradas de mármore no altar? Se minha casa tivesse corrimãos de mármore, sabe, eu estaria marchando até a casa modelo naquele mesmo dia. E se eles não tirassem isso da minha casa, eu seria obrigado a pegar meu martelo. É simplesmente inaceitável. Até agora. Essa história é insana. Foram necessários 2 anos para construir este local em 1903, antes que qualquer tipo de caminhão de transporte estivesse disponível. Uma boa história detalhada sobre como esses enormes blocos de granito foram transportados até aqui seria muito útil. Mas não. É claro que não nos contam essa informação. E voltaram a dizer que os arquitetos também são construtores. O que não são. Aqui nos dizem que Joseph Maguire é o cara que desenhou este lugar. Em um pedaço de papel. E ele fez um trabalho tão bom desenhando naquele papel que ele só apareceu aqui em 1905. Mas alguma coisa deve ter acontecido em 1904 e 1903. Não é? Quantos homens foram contratados para fazer esse trabalho? Ou será que foi o próprio Sr. Maguire que construiu isso? Ou será que ele tinha alguns filhos para ajudá-lo? A essa altura, todos nós sabemos o quanto eles adoram nos contar sobre os sóis. Porque enquanto você tiver filhos, você vai conseguir fazer o trabalho.
E todos nós sabemos que isso levará apenas alguns meses. E aqui estou eu, olhando para este lugar no Google Earth. E normalmente, quando você encontra uma dessas estruturas incríveis, encontrará outras no quarteirão. Ou pelo menos coisas que não pertencem ao local. É muito importante ter isso em mente nesta pesquisa. Se uma coisa sobrevive do mundo antigo, normalmente haverá outras joias escondidas que também sobreviveram. Temos aqui este pilar. E a nossa civilização atual não faz ideia do que fazer com ele. Então, o que fazemos? O que devemos fazer? Bem, claro que deveríamos dar um jeito nisso e disfarçar. Usando a placa de estacionamento mais feia que você já viu em toda a sua vida. Isso é uma vergonha. Sinceramente, isso é tão bom quanto grafite. Esses edifícios merecem muito mais respeito do que isso. Vamos olhar literalmente para o outro lado da rua. E o que temos aqui? O Centro da Vinci. Ok. Vamos nos divertir um pouco. O que está acontecendo aqui? A pedra neste objeto parece tão antiga e incrível. Vários arcos e uma janela suspeita comprovam claramente que há atividade e algo acontecendo no subsolo. Eu adoraria entrar nesse prédio e ver o que está acontecendo lá. Não ficaria nada surpreso se houvesse túneis. Este edifício agora faz parte da Virginia Commonwealth University. Então, sempre que você tenta encontrar alguma informação sobre isso, só aparece inscreva-se aqui e outras bobagens do tipo. Uma ótima maneira de esconder a história de um prédio é transformá-lo em uma faculdade. Vamos continuar descendo o quarteirão e ver se este quarteirão nos revela algo mais. O Parque Monroe nos presenteia com um belo símbolo de estrela no céu. Muito interessante. E o que temos aqui? Temos outro edifício que é do Velho Mundo. Claro. Igreja da Graça e da Santíssima Trindade. Então, outra igreja no mesmo quarteirão. De quantas igrejas essas pessoas precisam em 1900? Ok. Então, este lugar foi fundado em 1858. Observe que eles dizem fundado. Isso não foi construído. E eles admitem isso aqui mesmo. Foi encontrado. Então, quantas pessoas viviam nessa cidade em 1858? Richmond tinha 38 mil habitantes, dos quais cerca de 12 mil eram escravos. Então, eles não iam à igreja. Portanto, 26 mil pessoas precisavam dessas estruturas enormes. Faz sentido? Lembre-se que também havia crianças nessa população. Então, quem construiu este lugar? E vou adicionar a próxima estrutura agora mesmo para que possamos provar esse ponto sem sombra de dúvida. Bem ao lado desta igreja, temos o Teatro Altria, com capacidade para 3.565 pessoas, além de um salão de baile de 1.672 metros quadrados. Esta também foi construída em apenas 2 anos. Claro que sim. O prédio também possui um porão onde o Departamento de Polícia de Richmond pôde instalar suas instalações. Há espaço suficiente lá embaixo para escritórios, salas de aula, um ginásio e um estande de tiro. É isso? Não. Não é isso. É claro que eles também tinham uma piscina. Essa foi uma construção simples, que levou 2 anos para ser concluída no início do século XX. Muito fácil. Qual construtora foi responsável pela construção desses prédios exatamente no mesmo quarteirão, que destroem completamente a nossa arquitetura atual? Como isso é possível? Quem for ver o Baby Shark ao vivo com certeza vai se divertir muito. Fico pensando quantos deles sabem que estão prestes a entrar em um prédio antigo. Vamos dar uma olhada nessa coisa subindo em linha reta e girando em espiral por cerca de 23 metros no ar. Algo em que Bob pode trabalhar por algumas semanas. Nas horas vagas. Com seu cinzel especial. Em seguida, levante essa coisa no andaime. Coloque um pouco de cola e ficará ali para sempre. Fácil. Construção simples de 100 anos atrás. É isso que nos dizem. Este é o mundo em que vivemos. Na minha opinião, estamos sendo enganados a cada passo. E considerando essas histórias malucas, eles estão escondendo a verdade sobre esses prédios e nos contando essas histórias malucas que não fazem o menor sentido. E depois não explique por que nunca mais construímos nada parecido com isso. E especialmente não em apenas 2 anos. Mas eles faziam isso o tempo todo naquela época. Não houve problema algum. 2 anos concluídos. Bom, espero que todos vocês tenham gostado do Espere. Espere. Não. Tem mais de hoje. Tem mais. O Hotel Jefferson fica logo ali na rua. A construção começou em 1892 e levou 25 anos para ser concluída. Você consegue imaginar? Claro que não. Essa coisa levou apenas 3 anos para ser construída. A obra foi concluída em 1895, pois eles precisavam cumprir o prazo. 6 anos depois, em 1901, todo o interior foi destruído por um incêndio. O processo de restauração levou 6 anos e o local foi reaberto em 1907. Então,
Deixe-me ver se entendi direito. A restauração levou o dobro do tempo que a construção original. E quem assistiu aos meus episódios anteriores sabe dos incêndios. O que comprova que esses são prédios antigos. Ainda bem que desta vez só houve um incêndio. Acho que não conseguiria lidar com o segundo incêndio. Oh não! O que é isso? Em 1944, eles tentaram destruí-lo novamente. Outro incêndio ocorreu em 1944 e matou 6 pessoas. Você consegue imaginar o que havia dentro daquele lugar que eles não queriam que víssemos? É assim que construímos hotéis hoje em dia? Será que poderíamos construir algum desses edifícios que vimos hoje? É possível. Não. Não é. E não em 2 ou 3 anos. O que está acontecendo com essa faculdade da VCU? Será que eles encontraram esses prédios e os reaproveitaram? Na minha opinião, eu diria que sim. E será que essa é a única faculdade que fez isso? Abordaremos esse assunto em episódios futuros. Há muito mais para descobrir. Espera aí. Ainda não terminamos esse bloco na VCU? Bem ao lado do hotel. Temos isto. Alguém sabe que lugar é esse? Localizado no número 19 da West Franklin Street, em Richmond, Virgínia. Sem nome. Sem nada. Está aqui parado. Sem ser usado. As pessoas passam por ali como se nada tivesse acontecido. Completamente cegos para o que está bem diante de seus olhos. E, para tornar tudo ainda mais interessante, é claro que eles têm um prédio chamado Founders Hall, onde moravam as pessoas que fundaram todos esses edifícios. Sim, aquela ali. Essa é nossa. Não sei. Pessoal. Que nome devemos dar a este prédio que encontramos? Bem, nós encontramos. Então, vamos chamá-lo de Salão dos Fundadores. Perfeito. O lugar onde nos dizem que vivemos é muito diferente de onde realmente estamos. Isso não é normal. E está muito claro neste momento. Lembrem-se. Não temos certeza de qual prédio será o próximo a pegar fogo. É tão repetitivo. E precisamos continuar divulgando isso para que todos acordemos e vejamos esses avisos quando passarmos por eles. Na minha opinião, elas são a chave secreta para civilizações do passado. E esses edifícios estão sendo destruídos para esconder nossa verdadeira história. Um incêndio é uma ótima maneira de dizer que foi um acidente. É uma forma de destruir um prédio sem culpar ninguém. De quem devemos ficar bravos se um cara não estiver destruindo tudo com uma bola de demolição? Incêndios destroem um mundo antigo sem uma demolição planejada. E não se esqueça que o proprietário certamente recupera o dinheiro através de pedidos de indenização do seguro, em vez de ter que pagar por um processo de demolição. E eu não estou com vontade de terminar este episódio ainda. O edifício do Parlamento Húngaro. A construção deste projeto gigantesco começou em 1885. Um palácio de 4 andares, 96 metros de altura, 691 cômodos, com 10 pátios e 29 escadarias. Este é um prédio comum em 1885. Claro. O mais incrível deste lugar é que não se trata apenas de um edifício. O quarteirão inteiro está repleto de prédios que não pertencem à nossa linha temporal. Temos o Memorial da Coesão Nacional, o Ministério da Agricultura e, claro, o Museu do Chocolate. Deveriam ter acrescentado mais alguns pilares ao Museu do Chocolate. Que vergonha! Não sei como essas pessoas conseguem ir trabalhar num prédio com uma aparência tão horrível. O Museu do Chocolate merece mais. Que piada! E aqui temos centenas de pessoas simplesmente passando em frente ao Museu do Chocolate, sem entender absolutamente nada do que está acontecendo ao lado delas. Você consegue imaginar se construíssemos um museu do chocolate como este hoje em dia? Acho que pessoas do mundo todo viriam para ver o processo de construção. Muito bem. De volta ao prédio do parlamento. É enorme. Dizem que 100 mil pessoas estiveram envolvidas em sua construção. Foram utilizados 40 milhões de tijolos, meio milhão de pedras preciosas e 40 quilogramas de ouro. Lembre-se, desde que digam que tem dinheiro e mão de obra. Podem ser pessoas comuns ou prisioneiros. Como já mostramos antes. Não importa quem seja. Eles darão vida ao desenho do arquiteto num instante. Toda vez. Eles receberão total confiança para administrar os 40 quilogramas de ouro. E qualquer uma dessas 100 mil pessoas poderia realizar o trabalho. É só chamar eles. Tirar de um chapéu. E o projeto será concluído com perfeição. 8 anos após o início da construção. Ela foi concluída em 1904. Obviamente. Essa frase já me prova que esse prédio não pertence à nossa linha do tempo. Atualmente, o governo utiliza apenas uma pequena parte do edifício. Claro que sim. Eles encontraram e reaproveitaram este edifício. Na minha opinião, eles não precisam de tudo isso, porque não foi construído para esse propósito. Quem construiu este prédio precisou dele inteiro. Eles precisavam de todos os 691 quartos.
Eles precisavam de todos os pátios e também do prédio da fábrica de chocolate. Toda a área era importante. Não foi apenas pouco usado. E agora todos nós entendemos isso perfeitamente. O truque está feito. Não construímos este edifício durante 8 anos, no século XIX, juntamente com o resto da cidade. E hoje só precisamos de uma pequena parte dele. Algo incrível aconteceu aqui nesta área. E eu vou levar vocês para dar uma voltinha por esta área no Google Earth, para mostrar que, na minha opinião, este costumava ser um império incrível. Os edifícios estão todos dispostos de forma tão perfeita. Os edifícios foram todos reaproveitados e transformados em coisas aleatórias. Esta é a Biblioteca Pública Americana. E por acaso fica bem ao lado de tudo isso. Este edifício não foi construído para ser uma biblioteca. Quem é que constrói uma biblioteca aleatória como essa? Alguma de nossas cidades tem planos para elaborar um desses planos e concluí-lo em alguns anos? Não. Estamos sequer perto de construir algo assim? Não. Não somos. Na minha opinião, não conseguiríamos construir isso nem se tivéssemos 10 milhões de pessoas e fundos ilimitados. Não se trata de dinheiro, nem da quantidade de pessoas. Tem a ver com a tecnologia. E quero deixar isso bem claro. Você precisa entender como construir algo assim. Algo que durará para sempre. A menos que seja demolido ou incendiado. O que já vimos muitas vezes. E não é só esta biblioteca. É a loja de chocolates. É o prédio do parlamento. É a cidade inteira de Budapeste. Isso é incrível. Há tanta coisa nesta cidade. Não se surpreenda se voltarmos a esta cidade em breve. Com mais detalhes e ainda mais edifícios. A segunda paróquia católica romana em funcionamento contínuo mais antiga dos Estados Unidos da América. O que é estranho porque nos disseram que nos mudamos da costa leste para a costa oeste. E foi construído em apenas um ano. Hoje, visitaremos a Basílica de Santa Ana em Detroit. E vamos nos divertir um pouco hoje. A narrativa dominante teve muita dificuldade em explicar este edifício. É muito mais antigo do que nos dizem. E quero deixar isso claro desde o início. No próprio site da Basílica. Eles não podiam simplesmente dizer que foi construído há 300 anos. Porque isso não faria sentido na cronologia dos Estados Unidos. Então, vamos lá. E cito, em 24 de julho de 1701, 25 canoas deslizaram até parar ao pé de um penhasco alto. Antes de prosseguir, quero deixar isso bem claro. 1701 pode ter sido a data original de construção deste edifício. E ele pode ser ainda mais antigo. E isso sem incluir as reformas e ampliações do prédio. E eles precisavam justificar isso com uma história sem sentido sobre um passeio de canoa. E digo isso porque, se analisarmos a história um pouco mais a fundo, veremos que eles tiveram que construir uma capela. Nem conseguimos escrever um parágrafo inteiro e já recebemos aprovação. Será que todos nós conseguimos perceber isso agora? Será que isso ainda é mera coincidência? Ou será que encontramos a chave? Acredito que deciframos o código para compreender o simbolismo dessas construções. Vamos lá. E cito, os registros mais antigos foram destruídos em um incêndio. Mas um novo registro vem sendo mantido desde 1704. Portanto, definitivamente temos algo incrível acontecendo aqui nesta narrativa. Vamos para o segundo parágrafo, onde nos dizem que esta é a 8ª estrutura neste local. Eles nos contam que o vitral mais antigo de Detroit se encontra na Basílica atual. Bem, claro que sim. Isso tem centenas de anos. Neste momento, essas narrativas são extremamente vagas. Temos histórias de incêndio em todo o mundo. Nem todas as casas do quarteirão pegam fogo, mas praticamente todos esses prédios antigos acabam sendo destruídos pelas chamas. É preciso perguntar, isso é matematicamente possível? Não. Não é. O fogo é o simbolismo. A chave oculta para a civilização passada. Neste momento, enquanto visito este edifício, ele está em construção. Se você assistiu ao episódio 33, entenderá por que não acho que esses prédios precisem ser totalmente restaurados e que talvez estejam removendo algo da estrutura original. Já mostrei comparações entre a construção do Velho Mundo e a do Novo Mundo no mesmo edifício diversas vezes. Nossas restaurações praticamente destroem o prédio por completo todas as vezes. Isso não ajuda em nada. Então, aqui eles nos apresentaram um processo de construção em 5 fases que está em andamento neste momento. Tentei entrar na basílica, mas o homem não me deixou, o que achei muito interessante. Bem ali fora. Eu não podia acreditar no que via. Olho para baixo e vejo nossa construção ridícula desmoronando. É claro. E expondo as antigas estradas de tijolos escondidas. E o que é isto? Será que temos um jogo de palavras? Claro que sim. É o reconhecimento de que este edifício tem mais de 300 anos. Quando nos dizem que passou por muitas mudanças em seus mais de 300 anos.
Mais de 300 anos. Sim, mais 1000 anos. Não houve nenhuma alteração neste edifício. Atualmente, não construímos coisas que durem para sempre. Se fizéssemos alguma alteração nesta basílica, a parte alterada já teria desmoronado. Ao lermos a narrativa, devemos observar com muita atenção as palavras que estão sendo usadas. Por algum motivo, eles não podem mentir para nós. Eles têm que nos dizer de um jeito ou de outro. E aqui mesmo, eles fazem exatamente isso. A Basílica de Santa Ana, em Detroit, foi fundada em 1701. Vou entrar em detalhes bem técnicos agora e provar que provavelmente há mais construções subterrâneas. E toda esta basílica, assim como todas as outras que se diz terem sido fundadas, podem ter estado subterrâneas. A definição jurídica da palavra fundado baseia-se em surgir de algo que cresce a partir de algo ou repousa sobre algo. Agora não diz mais construído. Não diz que foi construído. Este é um termo jurídico. A palavra surge significa emergir. O termo que surge de ou repousa sobre. Todos esses são exemplos jurídicos do uso da palavra fundado. Em termos legais, em 1701, este edifício estava realizando uma das três atividades: emergindo da terra, crescendo a partir da terra ou simplesmente repousando ali. Legalmente, este edifício não foi construído em 1701. Ele foi fundado. Nossas casas não têm alicerces. Nossas casas foram construídas. Voltarei a consultar este episódio no futuro, quando encontrarmos outro edifício com as fundações existentes. O fogo devastou o assentamento. E não só teria destruído a igreja, como também vários outros edifícios. Quantos edifícios eles construíram em 2 anos? De 1701 a 1703? O que está acontecendo aqui? Chegaram aqui de canoa e, 2 anos depois, construíram uma cidade inteira. Quer dizer, isso nem de longe se aproxima de um pensamento lógico. Se isso fosse verdade, teríamos regredido terrivelmente. Eu adoraria simplesmente chegar de canoa a um terreno vazio, sem nenhum conhecimento prévio de construção, com um grupo de 50 pessoas, 50 soldados e 2 padres, e construir uma cidade inteira em 2 anos. De onde diabos veio esse material? Não me venham dizer que trouxeram a pedra até lá de trem. O primeiro trem em Michigan só chegou 132 anos depois. O primeiro em Detroit foi em 1838. Portanto, 137 anos neste local. Será que eles transportaram a pedra de canoa, vinda de uma terra misteriosa? Qual era a velocidade dessas canoas? Basicamente, eles tiveram que demolir uma cidade inteira em 2 anos. Eles precisavam de muito material. E quantos desses 50 soldados eram mestres de obras com anos de treinamento em construção? Eu diria 0. Porque não acredito que nada dessa história seja verdade. É um amontoado de absurdos que não apresentam um único argumento lógico. E eles nos contam uma história sobre um incêndio. Basta olhar para a fachada desta basílica. Isto foi construído em apenas 1 ano. É mesmo? Vamos aprofundar ainda mais. Aparentemente, esta igreja tem uma igreja irmã, Nossa Senhora da Assunção, em Windsor, Canadá, que fica a cerca de 1.500 metros de distância. E assim como falamos sobre como a paróquia de Detroit é a mais antiga de Michigan, aqui temos a paróquia mais antiga em funcionamento contínuo em todo o Canadá, localizada a 1.500 metros de distância uma da outra. Na minha opinião, foram construídos em conjunto e com um significado muito importante. E, segundo a narrativa, esta estrutura precisou ser construída e reconstruída 4 vezes até que eles finalmente a consertassem. Então, eles nos contam que, neste caso, conseguiram um terreno em 1782, 3 ou 4 anos depois. No século XVIII, a construção estava concluída. Levava-se 3 anos para construir algo que durasse para sempre no século XVIII. Isso é uma loucura. Então, um grupo totalmente separado monta um acampamento bem ali na esquina. E sabe o que mais? Eles também foram mestres construtores no século XVIII. Dá um tempo, eu e minha equipe fomos dar mais uma volta por Detroit para ver o que mais estava acontecendo. Temos a Catedral do Santíssimo Sacramento, que agora está fechada. Agora, bem no meio do que são o estádio da NBA, o estádio da NFL e o estádio da MLB de Detroit. E ainda mais impressionante do que os 3 juntos, temos isto, a Igreja de São João. E em 1859, era simplesmente pequeno demais. É claro. Então, eles tiveram que construir isso rapidamente. Em 2 anos. Simples. Lembrem-se, Detroit, Michigan, é congelante nos invernos. Eles não conseguiram construir nada durante os meses de inverno. Então, concluir isso em 2 anos é ridículo. Além disso, quanto tempo levou para construir o primeiro?
Um ano. De 1858 a 1859. Sim. Por quê? Não. Incrível. Claramente. Isto já esteve aqui antes. E essa foi a história para encobrir o ocorrido. Agora, temos prédios por toda Detroit. Há blocos de concreto cobrindo as janelas originais. Na minha opinião, isso se deve ao fato de que provavelmente tinham vitrais que nossa civilização não sabe como consertar ou manter. Eles se livraram delas e colocaram blocos de concreto no lugar. Essas janelas estavam perfeitamente alinhadas e teriam ficado incríveis. Dê uma olhada neste prédio. Compartilhe suas ideias sobre isso nos comentários abaixo. Temos um prédio embaixo deste tijolo. É evidente que está escondendo algo. As janelas originais mal se alinham com os novos tijolos. Que estranho! E o que está por baixo pode ser ainda mais surpreendente. Escondida por esse tijolo. Eu me diverti muito em Detroit e ainda não consigo acreditar que eles cobriram a rua de tijolos com a nossa rua atual, reforçando totalmente o que estávamos discutindo aqui, tentando esconder a civilização do passado, mas sem conseguir encobri-la completamente. A civilização do passado foi construída com perfeição e perdurará para sempre, à espera de ser descoberta. E agora que abrimos os olhos, podemos ver o tijolo escondido do passado. E agora compreendemos que existe muito mais debaixo dos nossos pés que simplesmente ainda não conseguimos ver. Lançamos o episódio 40, onde fomos a Waukesha, Wisconsin, e gravamos imagens em loco, aprendendo muito sobre essa cidade. Isso continuou no episódio 42, onde descobrimos tudo sobre o sistema de túneis deles e revelamos muita coisa sobre esse local. E acho que isso desencadeou algo. Em 9 de outubro de 2023, a Fox 11 News informou que a Waukesha, Wisconsin, tinha um projeto de construção de estrada em andamento que, por algum motivo estranho e aleatório, precisou ser adiado. Foi nessa época que os arqueólogos estavam simplesmente na área, trabalhando no sítio arqueológico. Vou perguntar ao chat de inteligência artificial do GPT se normalmente há arqueólogos presentes durante a construção de estradas. Não. Os arqueólogos nem sempre estão presentes durante projetos de construção de estradas. Então, definitivamente temos algo estranho acontecendo aqui. E encontraram uma aldeia extensa. Você está pronto para ver o que eles encontraram? Será que essa comunidade que construímos desencadeou um projeto de destruição em Waukesha? Na minha opinião, foi exatamente isso que aconteceu. Dizem que o projeto de gestão de recursos culturais tem trabalhado com a cidade desde o início do projeto de recapeamento da estrada. Recapeamento de estradas. Eles não estão construindo uma estrada nova. Isso não faz nenhum sentido lógico. Projetos de recapeamento asfáltico acontecem o tempo todo e, definitivamente, não são necessários programas ou agências governamentais, nem arqueólogos, para esses pequenos projetos de recapeamento. Os programas de gestão de recursos culturais são normalmente estabelecidos e aplicados por agências governamentais para proteger sítios e recursos arqueológicos, históricos e culturais. Então, você está pronto para entender completamente o que está acontecendo aqui? Você está pronto para ver por que eu acho que desencadeamos isso? Vamos lá! Devido à história da região, os arqueólogos já sabiam da existência de depósitos arqueológicos em ambos os lados da estrada existente. O mundo antigo esteve lá por décadas, e eles sabiam disso. E agora que acabamos de chegar lá, precisam encobrir ou destruir tudo. E havia uma grande probabilidade de haver vestígios sob a estrada existente. De que tipo de vestígios eles estariam falando? E foi exatamente isso que os pesquisadores descobriram. Inacreditável! Todos sabemos que existiu uma civilização muito mais avançada que viveu aqui antes da nossa linha temporal atual. Uma civilização capaz de construir a Catedral de Colônia ou a Basílica de São Marcos. E todas essas cidades, incluindo a Waukesha, que foram escondidas de nós e explicadas de forma descabida dizendo que eram apenas cidades antigas. Eles datam de milhares de anos atrás. Basicamente, estavam insinuando que não deveríamos questionar isso, quando na realidade esse grupo avançado de pessoas não estava aqui há milhares de anos, mas sim em um período relativamente recente. É um sítio arqueológico de uma aldeia, ou seja, um lugar onde as pessoas viviam no passado. Devemos continuar a acompanhar o que eles descobriram? Lembrem-se, eles admitiram já saber que tudo isso estava aqui, e só agora estão fazendo algo com isso. Mas como estão fazendo algo com isso? Precisam justificar com toda essa bobagem. Acredito, na minha opinião, que estão removendo tudo que possa revelar que isso não data de 1000 anos atrás. Estão removendo tudo aquilo que essa comunidade poderia aproveitar e usar. Isso é chocante. Eles admitem ter encontrado casas. Procurando casas. Você está brincando comigo? Debaixo da terra. Alguém aí se lembra da enchente de lama? Então, o que está acontecendo aqui?
Eles também encontraram uma quantidade considerável de itens culturais, bem como materiais culturais associados aos locais onde as pessoas teriam vivido na civilização passada. Podemos ver isso agora mesmo em uma transmissão ao vivo? Não. Algum de nós confia que essas pessoas compartilharão conosco tudo o que descobriram? Lembre-se, eles sabiam que tudo isso estava aqui. E essa é a parte mais louca. Então, essas pessoas estão supondo que essa civilização existiu entre os anos 900 e 600, que é exatamente o mesmo período que estamos discutindo aqui, literalmente antes dos anos 1800. Um evento catastrófico ocorreu e dizimou a civilização anterior. Para ser sincero, estou perplexo neste momento. Naturalmente, tudo será preservado assim que o projeto de recapeamento da estrada for retomado. Quem aqui acredita nisso? Portanto, este projeto continuará durante a primavera. Portanto, se alguém encontrar mais informações sobre isso, por favor, compartilhe nos comentários abaixo ou me envie algo pelo e-mail X. Precisamos continuar acompanhando isso como comunidade. Esta é a civilização do passado sendo exposta. E mais uma coisa sobre este artigo por agora. Se eles sabiam que isso estava aqui, do que mais eles têm conhecimento que não nos contam em todo o mundo? Vamos começar pela prefeitura de Milwaukee. E se vocês gostarem, irei lá investigar e tentarei entrar. Então, me avise se você gostaria de ver isso. Tenho alguns outros lugares que vamos investigar hoje, onde a narrativa dominante está mentindo descaradamente para nós, para desmascará-la e apresentar esta nova perspectiva, mostrando a evolução nos atingindo em cheio. Fico feliz que, assim que tivemos acesso a ferramentas elétricas, a construção realmente decolou e a arquitetura nos impressionou a todos com seus ângulos perfeitos de 90 graus. Então, vamos todos nos divertir hoje e abrir ainda mais os olhos para os absurdos que nos contaram, e nos reconectar com nosso passado oculto, que permaneceu escondido por tempo demais. Como prometido, aqui estamos em Milwaukee, Wisconsin. E vamos começar este episódio com a investigação da mentira amplamente divulgada em torno deste edifício da prefeitura de Milwaukee, que supostamente foi projetado pelo arquiteto Henry. Ver. Sim. Ok. Então, temos mais um personagem fictício infantil sobre o qual o narrador gosta de bancar o esquisito. Como já vimos tantas vezes antes, eles criam constantemente nomes que são piadas internas para alunos do ensino fundamental. Agora, é claro, devido à população histórica de imigrantes alemães de Milwaukee, muitos dos edifícios ao redor refletem esse design incrível. Uau! Ok. Interessante. Então, contanto que tenhamos muitos alemães, edifícios no inacreditável estilo neo-renascentista flamengo, que jamais poderia ser recriado hoje. Nunca foi e jamais será. Simplesmente aparecerão magicamente. Vocês sabiam disso? Eu não fazia ideia de que isso existia. Mas graças à narrativa dominante, agora sabemos. Todos nós deveríamos experimentar isso algum dia. Que piada! Principalmente porque foi construído pelo vencedor de um concurso no século XIX. Qualquer pessoa que andasse a cavalo ou a burro estava qualificada para participar do concurso na década de 1800. Cada um deles, sem exceção, tinha esse tipo de arquitetura incorporada em seu DNA. Eram tantos que precisaram realizar concursos em todo o mundo para eliminar a concorrência. É estranho. Por quê? A partir de 1900, ninguém jamais teve o que era preciso para concluir a construção de um desses edifícios. O que é completamente o oposto do que nos dizem. A evolução. Pensei. Era muito estranha. Bem, vamos continuar e ver se eles esclarecem isso um pouco para nós. O que é isso? Você só pode estar brincando. Não só existem muitas pessoas capazes de elaborar um projeto vencedor, como também existem dois Henrys tão incríveis que podem ganhar esta competição. Este é mais um exemplo de como a inteligência artificial gera nomes e caracteres falsos por toda parte. Eles criam esses nomes duplicados, recorrentes. E ninguém nunca questionou isso até agora. Já demonstramos isso diversas vezes. Acho que meu exemplo favorito é no episódio 43, quando mostram todos os Fredericks. E vou voltar a falar desse tal de Henry Cobb depois que terminarmos com este prédio, porque ele foi um personagem importante nessa narrativa insana. A construção começou em junho de 1892, depois que a falsa controvérsia política expulsou o Henrique número 1 em favor da melhor opção, o Henrique número 2. Então, o projeto para o edifício mais alto dos Estados Unidos da América, atingindo uma altura de quase 120 metros. Começa em junho de 1892 e é concluído pelo Henrique II em apenas 3 anos, sendo finalmente ocupado em 1895. Agora, vamos analisar isso a fundo e mostrar a todos o quão absurda é essa narrativa falsa. Fomos informados de que tijolos da marca Cream City foram usados na parte externa do edifício. Eles usaram calcário. Naturalmente.
para os elementos decorativos e ornamentos, particularmente ao redor da entrada e das janelas. E então precisamos de granito. Oh, que seria um edifício do século XIX sem uma quantidade enorme de granito? Então, tudo isso é ótimo. Mas de quanto desses materiais eles realmente precisariam para construir o prédio mais alto de todos os Estados Unidos? Fomos informados de que seriam necessárias dezenas de milhares de tijolos cor creme e que o número total poderia chegar a vários milhões de tijolos. Ok, certo. E várias centenas a vários milhares de pés cúbicos de calcário e na faixa de centenas a mais de 1000 pés cúbicos de granito. Para que a narrativa seja logisticamente possível, precisamos de todas essas respostas. Então, vamos usar a ferramenta deles contra eles novamente. Um chat GPT com inteligência artificial. Vamos ver quanto tempo levaria para os materiais chegarem ao local em 1895 e verificar se é logisticamente possível para Henrique II construir isso em 3 anos. O tijolo Clean City é estranho por si só, pois sua produção foi interrompida em 1920. Pelo menos é o que nos disseram. Na minha opinião, esse tijolo é de uma civilização antiga. E é por isso que a narrativa dominante precisa explicá-lo de alguma forma, dizendo que fomos incapazes de recriá-lo por mais de 100 anos, quando na realidade nossa civilização nunca foi capaz de criar o tijolo Clean City. Agora está por toda Milwaukee. Dizem que a origem é Milwaukee. Para fins de argumentação, vamos considerar isso por um minuto. Disseram que levaria algumas semanas ou até alguns meses para produzir vários milhões de tijolos creme, conforme nos haviam informado anteriormente, e transportá-los até o local. Levava algumas semanas para produzir esse tijolo de creme na década de 1800. Mas não podemos mais fazer isso. Você acha isso estranho? Eu faço. Então, temos o calcário, cuja extração, que leva vários meses ou até 1 ano ou mais, requer o transporte até o local. Lembrem-se, nos disseram que todo o edifício de 122 metros, 400 pés, foi construído em 3 anos. Nesta narrativa insana e convencional, não há margem para erros. Agora, temos o granito, do qual nos disseram que Henrique II precisaria de mais de 1000 pés cúbicos. Na década de 1800. Levaria vários meses ou até 1 ano para transportar tudo até o local. Portanto, apenas o transporte de todos esses materiais até o local levaria, digamos, 1 ano. Dentro desse cronograma hipotético. Se tudo corresse perfeitamente, o que sabemos muito bem neste momento, e que sempre foi assim antes de chegarmos. Nunca houve problema algum para a comunidade que utilizava carroças e cavalos. E Henry não conseguirá construir isso sozinho em 2 anos, mesmo depois que todos os materiais chegarem. Então, é claro que ele vai precisar de alguns operários da construção civil, algo que nunca nos é dito por algum motivo estranho. Mas vejamos como isso teria sido se a narrativa dominante tivesse nos contado toda a verdade. Precisaríamos de artesãos qualificados, operários, supervisores e engenheiros, além de profissionais especializados em áreas como ferreiros, vidreiros e artistas. Depois, temos os operadores de equipamentos e a equipe de apoio, como, sei lá, escriturários e contadores, para garantir que não ultrapassemos o orçamento e que a documentação esteja correta. Agora, no episódio 44, contatamos o Arquivo Estadual de Illinois e comprovamos que eles não mantêm registro sobre esses prédios. Então, o que está acontecendo aqui? Por que nenhuma dessas pessoas extremamente importantes é mencionada na narrativa? Sempre nos é apresentado um arquiteto mágico. E neste caso vários arquitetos, ambos chamados Henry. Mas nunca nada além disso. Nunca um grande artista. Nunca um engenheiro incrível e nunca uma menção a nenhum contabilista. Seria de se esperar que alguma narrativa mencionasse isso, já que todos esses prédios são incríveis e ainda estão de pé. E, neste caso, temos um edifício que era o mais alto de todos os Estados Unidos. No entanto, o site deles não nos fornece nenhuma dessas informações. E nós devemos simplesmente aceitar isso cegamente. Que tal não? Não vamos mais ficar sentados aceitando essa mentira. Vamos perguntar à ferramenta deles quanto tempo isso levaria na prática. Deveria dizer 3 anos, já que esse é o tempo que nos informaram que levou. Mas se você seguir a logística real, seguindo o protocolo de construção verdadeiro e não as bobagens de conto de fadas que nos contaram, então você obterá uma resposta muito diferente. Uma resposta muito mais honesta. Uma resposta muito mais logística. E aqui vamos nós. Depois de tudo o que discutimos e considerando também os fatores sazonais, o clima de Milwaukee não é o ideal para projetos de construção durante o inverno. O trabalho pode ter sido suspenso ou reduzido durante os meses de inverno. Certo? Então eles provavelmente construíram em menos de 3 anos por causa dos meses de inverno. Interessante. Utilizando logística real. Fazendo perguntas reais que precisam ser respondidas.
Vamos ver com quem o chat de inteligência artificial GPT concorda. A história convencional que nos foi imposta durante toda a vida. Ou a nossa capacidade de fazer perguntas logísticas reais. Considerando esses fatores, um cronograma realista para a construção da prefeitura de Milwaukee no final do século XIX poderia ter sido de cerca de 5 a 7 anos. E pronto. Nem perto da marca de 3 anos. Na verdade, é mais realista que tivesse levado o dobro do tempo. Uau! Já fizemos isso algumas vezes, perguntando coisas como essa no chat do GPT. E fica cada vez mais claro que nenhum desses prédios foi construído em menos de 5 anos. E o fato de nos dizerem isso já entrega tudo. Que isso é impossível e que provavelmente estamos certos. Que uma civilização anterior, muito mais avançada, com ferramentas incríveis e que não se locomovia em carroças puxadas por cavalos, foi a verdadeira construtora dessas estruturas do velho mundo. E a nossa civilização é um conjunto de fundadores que reivindicaram esses edifícios como nossos. Acho que o narrador nunca imaginou que iríamos analisar essas narrativas, dissecando-as até o menor detalhe, fazendo perguntas que precisam ser respondidas para que sejam verdadeiras. É incrível em todo o mundo. E eu adoro que todos estejamos vendo a verdade. Esta é uma comunidade que cresce a cada dia, porque depois de vê-la, não há como voltar atrás e ignorá-la. O crescimento massivo está provando que a mentira está se afogando e que já chega. Estamos descobrindo a verdade sobre o nosso passado e a verdade de que este lugar em que vivemos é incrível. É repleto de perfeição e temos estado distraídos disso por tempo demais. Ao caminhar pelas ruas, você agora verá vestígios da civilização anterior em sua cidade. Pois eles estão por toda parte e merecem nossa atenção. Henry Cobb, o primeiro Henry que nos é apresentado, é um personagem que precisa ser abordado. Aqui nos é apresentada uma lista de edifícios que Cobb teria demolido há mais de 100 anos. Há um em particular que me chamou a atenção. E esse é o Edifício Federal de Chicago. Vamos analisar essa imagem por um minuto. Já mostramos esse tipo de absurdo antes. Então, vamos fazer isso de novo. Eles mostram essa carroça falsa parada na estrada de terra com mais pessoas idênticas vestidas de branco, umas ao lado das outras. Essas não são pessoas reais. Todas as fotos foram manipuladas digitalmente. Se ampliarmos a imagem, podemos ver claramente que são duplicados. Eles foram copiados e colados. E o outro está todo com problemas técnicos. E quem é que fica parado no meio da rua? Afinal, nada disso combina. Você tem um prédio enorme, mas também tem carroça puxada por cavalos e estradas de terra. Se chover, a terra ficará tão molhada que você não conseguirá mover nenhuma pedra calcária. No entanto, isso nunca foi uma questão para a narrativa dominante. A terra sempre parece ter sido rastelada e arrumada perfeitamente para a foto. Tem uma estrada de terra perto da minha casa, e eles têm que consertá-la o tempo todo. Caso contrário, ficará com enormes buracos. Não há buracos nesta imagem. É uma estrada de terra perfeita. Cheguei ao ponto em que vou dizer que isso foi preparado para a foto em nossa nova civilização. A terra está assentada sobre o trabalho da civilização passada. Esses edifícios estão debaixo da terra. Eles são muito maiores do que podemos ver. Esta não é a estrada original. Está tudo ao contrário. Na construção civil, a estrada sempre vem em primeiro lugar, pois é preciso ter acesso ao canteiro de obras. São coisas óbvias que a narrativa ignora. Como dissemos, levar os materiais e as máquinas até lá seria praticamente impossível com estradas de terra, burros e carroças. Se nevar ou chover, esqueça. Além de algumas pessoas falsas, algumas carroças falsas e um poste de luz. Isso aconteceu em Chicago e todos nós sabemos que Chalaga não está abandonada. Não há literalmente ninguém nesta foto. O que quero dizer é que, se isso for verdade, se essas pessoas em carroças foram manipuladas digitalmente, o que parece cada vez mais provável, então essa foi a primeira foto desse prédio que nossa civilização atual viu? É estranho. Especialmente quando ouvimos a história sobre o prédio, o Edifício Federal de Chicago. Olha o tamanho disso. Construído em apenas 7 anos. Claro. Bom, acho que isso é melhor do que a última história. Mas vamos lá. Após 7 anos, eles ainda não conseguiram construir uma estrada. É estranho. E o que é isto? O edifício de 1905 foi demolido em 1965, apenas 50 anos após sua construção, e substituído pelo Edifício Federal Clu-X. Estão brincando? Este edifício estava ultrapassado após 50 anos. Ai, e aqui está o Edifício Kukiski, que transborda a arquitetura e o incrível trabalho artesanal pelo qual nossa civilização é conhecida. A perfeição dos ângulos de 90 graus é simplesmente incrível. Nem sei como conseguimos construir um prédio desse porte. Tenho certeza de que precisaríamos de muitos concursos para este edifício. O vencedor era um gênio nato.
Um de cada tipo. Muito bem. Você já entendeu que essa coisa é patética. Acho que qualquer um de nós poderia ter desenhado esse lixo quando tínhamos 5 anos. É uma situação embaraçosa. E demolir o novíssimo edifício federal de Chicago para isso é uma loucura. Obviamente. O edifício federal de Chicago não foi construído de acordo com o cronograma da nossa civilização. Não era novíssimo e também não precisava ser substituído. E devemos descartar completamente essa bobagem? Sinceramente. Mal posso esperar para dizer o que estou prestes a dizer. Vamos lá. O edifício federal original de Chicago. Com todos os seus incríveis detalhes e arquitetura. Podemos ver que foi obviamente incrível. Não precisamos perguntar a ninguém. E vemos a diferença entre a construção do mundo antigo e o nosso patético disparate. Ora, se somos uma civilização em constante progresso e a ciência e a narrativa dominante são verdadeiras, então estaríamos evoluindo. Tudo estaria progredindo como eles gostam de nos dizer que estamos. Mas todos sabemos que a narrativa acabou de nos dizer que foram necessários apenas 7 anos para construir o edifício federal de Chicago com um monte de gente que andava a cavalo e em carroças. Sem estradas. Então, para construir essa nova porcaria que foi feita sem usar nenhuma pedra que não precisasse ser transportada de uma pedreira. Essa coisa deveria ter sido concluída em uns 6 meses ou menos. Então vamos ver quanto tempo. Ai, você só pode estar brincando. Foram necessários 14 anos para construir esta caixa. Então, quando todos pudermos ver a construção, ela levará 14 anos. Mas quando não estamos por perto para ver e não podemos verificar as datas, o trabalho é feito em cerca de 3 ou 7 anos, em menos da metade do tempo, e com muito mais detalhes artísticos. Só este fato já deveria fazer com que todos no mundo balançassem a cabeça em descrença diante do que nos foi ensinado em nosso sistema educacional. Quão mais claro poderia ficar o fato de que nossa história é uma completa mentira. É uma loucura quando você para pensar. É chocante. Agora todos nós entendemos que nenhum desses edifícios foi construído em menos de 5 anos. Então, quando nos aprofundamos no assunto, descobrimos que a Igreja Católica de Santo André, localizada na Virgínia, foi construída em menos de 2 anos, entre 1900 e 1902, época em que esse era o meio de transporte mais comum na época. Sabemos que há algo de errado com a narrativa dominante. E é nesse momento que podemos ir mais a fundo e encontramos uma foto incrível de uma construção. Estão todos prontos para ver? Ai, você só pode estar brincando. Este prédio está concluído. Essa não é uma foto de construção. Essa é uma foto de conclusão. Bem, não quero ofender ninguém. Mas esta é uma foto deles colocando a cruz no topo das torres, transformando esses edifícios de sua função original em igreja. E não estou dizendo que não havia igrejas. Mas estou dizendo que esta não era uma igreja para começo de conversa. Estou apenas relatando o que observei após toda a minha pesquisa. Eles estão claramente colocando a cruz em cima dessa construção de mundo antigo já concluída. Basicamente, estão deixando sua marca. E esta foto vem diretamente do site da igreja. Agora, vou mostrar a vocês como eles fazem isso. Como conseguem usar o mesmo arquiteto para tantos prédios antigos. Dessa forma, eles não precisam criar 1 milhão de caracteres. Eles encontram prédios que parecem semelhantes. E aí eles usam o mesmo cara. E nem importa em que estado estejam. Já mostramos isso antes. Mas desta vez é inacreditável a quantidade de vezes que tentam se safar. Então, vamos encontrar William P. Ginter. E nós o encontramos. E sabemos que se trata do mesmo indivíduo porque, no meio dos 113 edifícios do Velho Mundo, obras da civilização anterior, que estão sendo atribuídos a ele, temos a Igreja de Santo André, na Virgínia. Então, este é definitivamente um personagem interessante e é muito curioso que não nos permitam simplesmente clicar no nome dele. Vamos dar uma olhada em alguns desses edifícios e tenho certeza de que veremos um padrão. Todos são incríveis. Com a arquitetura perfeita. Exatamente como o edifício Kaczynski em Chicago. Simplesmente incrível. Ai, não quero dizer nada disso. Então, vamos escolher uma aleatoriamente e começar por ela. Que tal a Igreja de São Felipe em Craftsman, Pensilvânia? Ok. Bem, acho que já podemos prever aonde isso vai dar. E para comprovar meu argumento, vamos direto ao site deles e conferir o relato detalhado da construção. Serão fornecidos todos os detalhes necessários para que possamos confiar plenamente neles. Assim, em 1898, um jovem padre chegou a St. Philip. O nome dele era William. Claro, porque eles têm que repetir nomes. Afinal, quem mais se chama William? O arquiteto. Mas vamos continuar. Entre 1898 e 1953, o padre William empreendeu um programa completo de renovação e reconstrução. Então, vamos deixar isso bem claro.
Em 1898, esse cara chega e inicia o programa de renovação e reconstrução. Todos nós entendemos o que significa renovação e reconstrução, certo? Significa que já deve haver algo ali. Será que eles estão literalmente admitindo que não construíram este prédio e estão se apropriando do crédito pela sua aparência atual, simplesmente chamando isso de programa de reconstrução? E isso é constrangedor para eles. Não estou tentando zombar deles. Mas vamos lá. Isso está no site deles. Dizem que o número 2 de Guilherme é construído em pedra, em forma de crucificação, pois o desenho é todo em pedra. Vamos corrigir isso. Paróquia Católica de São Felipe, na Pensilvânia. Vamos colocar mais alguns desses prédios na tela e ver o que o segundo Guilherme, com suas habilidades magistrais, consegue produzir, só por diversão. Vamos ver o que ele está aprontando lá na Califórnia. Já que fica bem longe da Virgínia e seria uma loucura ter vários projetos como esse acontecendo ao mesmo tempo no século XIX. Então, vamos dar uma olhada nisso. Paróquia de Santa Clara em Oxnard, Califórnia. Ok, muito interessante. Vamos dar uma olhada por dentro. E, claro, isso é uma loucura. Ainda está de pé hoje. Contanto que seja deixado em paz, permanecerá lá para sempre. Assim como todos os prédios antigos. Todos eles são construídos com perfeição. Vamos ver mais algumas fotos do William número 2. Vamos conhecer a igreja e casa paroquial de Nossa Senhora das Dores, localizada em Ashtabula, Ohio. Ai, sim. Então, nós temos um castelo. Isso é inacreditável. Vou fazer um episódio inteiro sobre esse cara. Parece-me muito estranho que lhe seja atribuída a autoria de todas estas estruturas que claramente não foram construídas pela nossa civilização. Definitivamente. Há algo de estranho em todos esses prédios. E eu me pergunto quantos Williams poderíamos encontrar escondidos nesses 113 prédios que lhes são atribuídos. Seria divertido manter uma contagem atualizada. Hoje, vamos demonstrar matematicamente que a população mundial nos últimos 1400 anos foi basicamente zero. Quando a história convencional nos diz que, exatamente no mesmo período em que praticamente ninguém estava aqui, eles estavam construindo palácios, castelos e catedrais. E antes de expormos a mentira populacional de hoje, precisamos entender como tudo isso funciona. Desde a base. Bem-vindos a Reims, França, onde se encontra uma das estruturas mais incríveis do mundo. E está sob investigação hoje a Catedral de Reims, onde nos dizem que a construção desta catedral começou no ano de 1211. Ou seja, há 813 anos. Agora, nos Estados Unidos, eles podem nos dizer que esse tipo de catedral foi construído no século XIX. Portanto, eles estão pelo menos tentando encaixar esse tipo de construção na linha do tempo principal que nos é dada hoje. Mas quando vamos para a Europa, eles simplesmente não parecem se importar nem um pouco. Eles mencionavam datas aleatoriamente e todos simplesmente aceitavam isso durante anos. Você consegue imaginar que na semana que vem qualquer cidade do mundo nos diga que uma dessas estruturas será construída às pressas? Acho que o mundo ficaria chocado. Mas quando nos disseram que isto foi construído há 813 anos, no ano de 1211, todos nós simplesmente dissemos, parece um bom ano. Até agora. Porque temos padrões a procurar. Especialmente quando um edifício tem um histórico de incêndio, tendo encontrado até o momento mais de 100 edifícios com esse histórico. O que já não é matematicamente possível. E nos dizem que esta catedral na França nem sequer foi a primeira. Eles tinham uma igreja ainda mais antiga, que foi destruída por um incêndio um ano antes do início da construção desta nova. E esta dura para sempre. Então, eles concluíram isso em 80 anos. Quando? Sejamos honestos. Se não tivéssemos ferramentas elétricas, carros, empresas de transporte ou qualquer processo de treinamento em arquitetura hoje, algum de nós realmente acreditaria que nossa civilização concluiria isso em 80 anos? Sendo realista, adoraria saber nos comentários abaixo quanto tempo vocês acham que levaria para construir esse prédio hoje em dia. Gostaria de saber a opinião de vocês, principalmente porque nos disseram que este edifício foi construído há mais de 800 anos. O fato de podermos ver esses edifícios em todo o mundo, eles ainda estão aqui. Não é como se eu estivesse falando de algum mistério oculto. Todos podemos ir lá, observar e comparar com os edifícios que construímos hoje, que supostamente evoluíram e avançaram ao longo de mais de 800 anos. E a diferença é enorme. Vamos pensar nisso por um segundo. Supõe-se que devamos acreditar que eles dominavam a construção e que ela era perfeita desde o início dos tempos. Mas nada mais evoluiu. A única coisa para a qual o século XIII serviu de inspiração foi a construção de palácios. Aparentemente. O problema é que os edifícios são a única coisa que restou do século XIII.
E é exatamente por isso que eles são obrigados a inventar essas datas para tentar encaixá-las em nossa linha do tempo fabricada. Enquanto um carro ou um relógio, um telefone, um avião e um helicóptero, todos eles já estiveram aqui antes. Elas simplesmente não são construídas no subsolo em todo o mundo para que todos nós as vejamos quando os edifícios são erguidos. Dizem que o projetista desta catedral foi Jean D'Albes. E quem era exatamente esse mestre designer? Começando como armador, fazendo sua estreia pela Seleção Nacional de Historiadores da França, Jean construiu a Igreja da Abadia. Ou será que ele encontrou? Onde nos dizem que a abadia foi fundada no final do século VII. E não se preocupe, as obras ainda estão em andamento no centro da cidade hoje em dia. Quando eles mencionam que 600 anos depois, Jean estreia a construção da Igreja de São Pedro e São Paulo, que foi erguida entre o final do século XII e o início do século XIII. E nós temos tudo isso documentado. É claro. Não. Hoje vamos mostrar que, matematicamente falando, basicamente não havia pessoas aqui nos séculos XII e XIII. Uma época que a história convencional gosta de nos contar foi a de demolição de palácios. Então, eles estavam apenas jogando datas aleatoriamente, dizendo que construíram a Igreja de São Paulo entre o final do século XII e o início do século XIII. Ou seja, há 800 anos. E todos nós ficamos apenas concordando com a cabeça durante 200 anos, sem nenhuma documentação que comprovasse isso. Tudo isso se baseia na confiança. E esse grupo em quem deveríamos confiar provou ser bastante suspeito, dizendo que a arquitetura é magnífica, particularmente a fachada com suas 2 torres, o coro com deambulatório e 5 capelas radiantes. Interessante. E nos informando que em 1835 a população desse local era de apenas 1000 pessoas. E a população da Inglaterra desde 1801. No período exato de que estamos falando aqui, em todo o mundo, desde o início dessa linha do tempo convencional fabricada, por volta de 1776, era de cerca de 9 milhões de pessoas. Esse número cresceu para mais de 56 milhões apenas nos últimos 220 anos. Portanto, fazendo as contas, a população está diminuindo a uma taxa de 93,92% apenas nos últimos 220 anos. E esse fato por si só já deveria fazer todos refletirem. Essa estatística mostra que, no ano de 1141, período a que se referem, segundo os cálculos baseados nos dados fornecidos, a população da Inglaterra seria de 37.898 pessoas em todo o país. Ter apenas 37 mil habitantes em 1141 e demolir palácios não é matematicamente provável. Seria de se esperar que houvesse um único argumento que seguisse a linha da história convencional. Você pensaria que, se as histórias deles fossem verdadeiras, esse tipo de coisa não aconteceria. No entanto, a cada vez que você se aprofunda mais, encontra mais uma falha. Matematicamente, a população mundial era basicamente zero, com base em tudo o que sabemos e vimos. Na minha opinião, acredito que tudo o que aconteceu antes de 1776 é basicamente uma invenção e uma tentativa de se encaixar nesta linha temporal em que todos vivemos. E é aí que entramos no assunto da Espanha. De acordo com o site 1.info, a população da Espanha é de aproximadamente 47 milhões de pessoas, tendo crescido cerca de 18 milhões nos últimos 69 anos. Essa queda populacional tão drástica em todo o mundo, na minha opinião, prova que o início da nossa linha temporal, da nossa geração, não foi há tanto tempo assim. Isso de acordo com os cálculos deles. Os números que qualquer pessoa no mundo pode consultar. Supostamente, essas pessoas dos séculos XII e XIV também não possuíam companhias de navegação. Eles estavam sem ferramentas elétricas, sem lâmpadas e sofrendo. Mais uma vez, eles nos contam essas histórias do passado e nos dizem que houve eventos. Eles nos contam todas essas coisas sobre a população. Mas, no fim das contas, não temos 100% de certeza de que essas histórias do século XIV sejam verdadeiras. Portanto, os únicos dados matemáticos que podemos usar são aqueles que nos são fornecidos quando estamos aqui e os documentamos. E agora podemos fazer o mesmo com a população mundial, que está diminuindo a uma taxa de 66.765% a cada 69 anos. A taxa de crescimento populacional mundial não deve aumentar nem diminuir em 66%. Isso obviamente demonstra que algo está acontecendo. Em 1886, realisticamente, a população mundial teria apenas 928 milhões de habitantes. E em 1817, matematicamente, já teria caído para 314 milhões. E essa é uma informação que nos foi fornecida bem aqui, diante dos nossos olhos, onde, na minha opinião, eles estavam apenas esperando que a encontrássemos. Neste ponto, acho que isso se tornou um jogo para este grupo,
para ver quem consegue desvendar o mistério. Todas essas informações são fornecidas aqui com pistas. Basta olharmos. Os números não mentem. Matematicamente, a população mundial cairia para apenas 106 milhões de pessoas em 1748. Apenas 31 anos depois de, segundo nos informaram, este grupo ter começado em 1679. De acordo com esses cálculos, havia apenas 35 milhões de pessoas no mundo todo. A população em 1610 teria sido de apenas 8 milhões. 9 milhões de pessoas em 1541. E se voltarmos ainda mais no tempo, para o ano de 1200, 800 anos atrás, exatamente, o mesmo ano que a história convencional nos conta como se eles estivessem lá e tivessem visto tudo acontecer. Eles viram aquelas pessoas dos anos 1200 e 1300 simplesmente encaixando aquelas pedras no lugar. E elas estão lá para sempre. Estão nos dizendo que foi construído no final. Não no início, mas no final do século XII. E que a cada 69 anos, a construção diminui 66% no total. Não há ninguém aqui. Apenas 17.700 pessoas em todo o mundo. E tudo isso se baseia em matemática básica e em números que nos são fornecidos. E se isso for verdade, desmente completamente essas histórias. Esses contos de que as pessoas no século XIII estavam construindo catedrais enormes. Isso basicamente põe fim a todas as narrativas históricas que sugerem que uma população praticamente inexistente, mais especificamente 17 mil pessoas em todo o mundo, era tão avançada ou mais avançada do que nós hoje em termos de construção. Destruição que ainda podemos ver hoje. No entanto, sendo primitivos, vestindo roupas de noite e lutando com espadas, sem ferramentas elétricas, sem lâmpadas, andando a cavalo e sem um único caminhão para transportar milhões de quilos de pedra, sem nenhuma forma de comunicação além de usar o corvo local para enviar mensagens a terras distantes, não tendo fornecido nenhuma evidência factual de que sequer transportavam pedras, e nenhuma menção a quaisquer processos de treinamento, omitindo essa parte da história todas as vezes ou explicando como essas rotas de transporte foram definidas. Onde estão as provas que precisamos para demonstrar que as histórias deles são verdadeiras? Cadê? Aquela civilização de ninguém, sem nada, tinha a capacidade de construir castelos, catedrais, basílicas e tudo o mais. Não. Se você parar para pensar por 2 segundos, simplesmente não faz sentido. Na década de 1200, as pessoas usavam penas para se locomover, dormiam em cabanas e sofriam nos invernos rigorosos. Mas mesmo assim construíam catedrais imponentes mais rapidamente, na maioria dos casos, com muito mais qualidade do que nós hoje em dia. E duram milhares de anos. E sobrevivem a inundações, furacões e tudo o mais. E foi matematicamente comprovado que sua população era basicamente nula. Essa história que nos contam já não faz sentido. Uma antiga catedral localizada em Atenas, na Grécia. Uma foto tirada em 1860, há 164 anos, mostra que a população mundial era de pouco mais de 300 milhões. Muito longe dos 8 bilhões que nos dizem que temos hoje. Uma catedral que ficava sobre terra batida. Vamos ampliar essa imagem e encontrar algo incrível. Os detalhes da fachada deste edifício são inacreditáveis. Sabemos que a bandeira da Tartária era um grifo. Já vimos esse logotipo em prédios por todo o mundo. Inclusive no episódio 40. Quando fomos ao Wisconsin, vimos uma civilização que acredito ter se originado no Oceano Pacífico, em uma área que hoje é zona de exclusão aérea, e que se espalhou para o resto do mundo a partir dali, como mostramos nos episódios 60 e 61. Conforme nos aproximamos da fachada deste prédio na Grécia, vemos o logotipo da civilização anterior. E, mais uma vez, essas fotos foram tiradas na década de 1800 e fazem parte de uma coleção de Nicholas Katsiopoulos. E aqui temos a Acrópole em Atenas, Grécia. E eu estava justamente olhando essa área no Google Earth, onde há outra colina ao lado da Acrópole. Eu vi essas escadas na encosta da colina e é estranho porque não permitem que você abaixe o mirante para vê-las mais de perto. Parece-me que essa grama e terra estão cobrindo uma estrutura muito maior que não podemos ver, já que a escada está exposta na lateral. Parece que foi derretido e eles simplesmente construíram por cima. É muito estranho. Então, aqui em cima, é onde ficam essas escadas e aqui embaixo está a Acrópole. Assim, você pode ver o quão próximos eles estão um do outro. E antes mesmo de analisarmos a narrativa dominante sobre o assunto, bastaria para perceber, em um instante, que este sítio arqueológico foi claramente construído por uma civilização avançada. Temos colunas detalhadas por toda parte. Temos aqui uma espécie de palco e uma história principal que deve ser muito divertida para nós hoje. E agora que desbloqueamos a civilização avançada de MW nos episódios 60 e 61,
que acredito que muitos de nós apreciamos. Entendemos a provável origem desses edifícios e pessoas, já que Lamria carrega o nome MW em seu nome, colocando-o bem diante de nossos olhos. A colina de Muse, onde MW também está presente no nome, significando um tipo de deusa na mitologia grega. Outra conexão com MW. É muito interessante. E antes de prosseguirmos com essa narrativa dominante, preciso salientar o seguinte. Todos nós entendemos que esses andaimes que estão aqui há décadas foram colocados para nos fazer acreditar que nossa civilização está de alguma forma ajudando a estrutura antiga a sobreviver. Reparando quando todos sabemos que ela não precisa de nossa ajuda alguma. Este local foi obviamente destruído de propósito. Não está se deteriorando nem se desfazendo com o tempo. O andaime é, em certo sentido, um truque de mágica. Serve para fazer com que 99% das pessoas pensem que nossa civilização está dando uma melhorada neste lugar. Fazer nossa civilização acreditar que somos mais avançados e que ela precisa da nossa ajuda, quando na verdade não precisa de ajuda nenhuma. Quando construímos nossos edifícios dessa maneira e depois temos a obra da civilização anterior pairando sobre eles, não estamos evoluindo e não estamos progredindo. Temos aqui uma comparação lado a lado. Agora que temos uma compreensão sólida dessa área e de como ela se parece um pouco, vamos elevar o nível e nos divertir um pouco. Sabemos que, matematicamente, a população era praticamente nula na década de 1200. Calculamos que sejam cerca de 17.700 pessoas em todo o mundo. Agora, imagine a população mundial por volta do ano 600. Com base nos cálculos e dados que nos foram fornecidos, considerando uma taxa de declínio populacional de 66,17% a cada 69 anos, vimos que haveria apenas 11,8 milhões de pessoas em 1610 e 17 mil em 1196. Bem, fiz os cálculos e, com base nos números que nos foram apresentados e numa taxa de declínio populacional de 66,765% a cada 69 anos, no ano 600 a população mundial seria de apenas 3 pessoas. Isso significa que, com base em cálculos matemáticos, ou o início da existência humana ocorreu por volta do ano 644, ou algo drástico aconteceu e reiniciou a população recentemente. De qualquer forma, algo enorme está acontecendo aqui e acaba de ser descoberto. Principalmente quando a história convencional nos diz que a Acrópole de Atenas, na Grécia, foi construída em uma enorme colina por volta de 1300 a 1200 a.C., época em que sabemos que a população mundial era zero. Mesmo que a população não tenha diminuído